Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao Pode Despertar, um podcast que traz histórias de superação, milagres, crise, valores de família, mas principalmente a importância do nosso Deus, do nosso Criador. E eu quero te convidar para você despertar, levantar da onde você está e vir ouvir uma história que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida. Talvez na vida da sua família, provavelmente na sua empresa, no seu trabalho. Então vem, desperta, meu amigo, e vem. E no episódio de hoje eu estou com uma convidada, gente, eu poderia dizer ilustre, mas assim, é uma amiga querida, de verdade, empresária, mãe, esposa. E eu quero que ela se sinta como se estivesse em casa, na sala de casa. Você está percebendo como nós estamos aqui? Vocês já viram que eu estou descalça, né? Então, nós estamos aqui num bate-papo muito gostoso e eu quero te convidar para você fazer parte desse bate-papo. Sandra, minha amiga, eu quero que... Você é uma empresária de sucesso, as pessoas te conhecem dessa forma, mas eu gosto sempre de falar que antes da vitrine, antes das coisas chegarem na vitrine, existe um bastidor. Sim. E esse bastidor, muitas vezes, as pessoas não conhecem. Acha que foi rápido, acha que foi fácil, que não teve dificuldade, mas é exatamente essa trajetória que faz a gente chegar de forma brilhante, diferente, né? No nosso alvo, no nosso sucesso, onde quer que estejamos. Então, eu queria que você falasse para quem está nos ouvindo, quem é a Sandra, primeiramente. Quem é você? Shirley, boa tarde, tá? Eu quero primeiramente agradecer, tá bom? Assim, por você ter me convidado, quero dizer que eu estou muito feliz, tá bom? E assim, estar aqui e poder contar um pouco do muito que Deus tem feito, do que tem acontecido na minha vida, é motivo de muita alegria, tá certo? E assim, o que eu posso dizer de como se começou? Uhum. Né? Quem é a Sandra mãe? Quem é a Sandra esposa? Quem é a Sandra filha? Né? Porque a gente tem um legado, a gente traz uma história aí. Com certeza. Eu vou começar pela Sandra mãe, sabe? Que para mim é o melhor papel, entendeu? Era algo que eu quis muito, né? Foi um tanto complicado, né? E aprove a Deus a me dar só uma filha, né? E assim, a minha filha, ela não é só filha, nós somos amigas. Deu aquele assim de você olhar uma para a outra e você saber o que a outra está precisando e o que a outra está sentindo, né? Então, assim, o papel que eu dou mais destaque, que me traz mais prazer e alegria, com certeza é o papel de mãe. Uhum. De filha, modéstia à parte, eu sou muito boa filha. Eu sou muito boa filha, sim, sabe? Os meus pais, eles se separaram muito cedo, tá? E aí meu pai foi morar fora, né? E ficamos em casa com a minha mãe. Minha mãe ficou com 4 filhos. E assim, e desde muito cedo eu meio que tomei essa família para mim. Sim. Né? Para estar dando suporte. Eu acho que meu pai saiu de casa, acho que eu devia ter uns 17 anos. Você era mais velha? Eu mais era nova? mais velha, eu era mais velha, tá? E aí logo depois eu fui trabalhar, né? E aí assim, e aí meus irmãos foram crescendo. Eu tinha uma irmã que a nossa diferença de idade são 18 anos. Uau! 18 anos. E aí o que aconteceu? Então assim, essa minha irmã, ela é como uma filha, né? Porque com assim, certeza. praticamente foi eu que criei, né? Não que eu ficasse direto com ela, né? Mas assim. E aí, ela com 15 anos, ela foi morar comigo, né? E aí pronto, e aí lá em casa, foi lá que ela conheceu o marido e casou, né? Sua mãe trabalhava? Não, minha mãe não trabalhava. Não, porque é daquela geração que era Isso. dona de casa, né? Sim, então assim, sim. minha mãe não A trabalhava. geração dos meus pais também.
entendeu? Então, e aí, depois de algum tempo, com meu pai fora e tudo assim, o elo familiar, ele afunilou mais ainda, né? Uhum. Hoje a minha mãe, ela tá com 77 anos, tá? E assim, a minha família, graças a Deus, é uma família pequena, né? Porque nós somos em 4 e aí tem minha irmã que casou, que nós só tem uma sobrinha, que é o xodó da família, né? E aí acabou que a gente abraçou também a família do meu cunhado. Então, assim, é esse núcleo que a gente está sempre juntos, entendeu? Sim. Sandra, então poderia dizer que a vida lhe colocou numa posição que você teve que tomar uma direção. Sim. Né? Porque eram 4 irmãos, como você acabou de falar, e aí, de repente, com a história da separação dos pais, você se colocou na posição de um líder da casa. Uhum. Eu estou falando isso porque eu também passei por uma situação como essa e sei muito bem como funciona. E quando nós somos colocados em um lugar de liderança, e muitas vezes sem ser preparados para isso, a gente busca mergulhar e buscar cada vez mais entender, né, e ser focado naquilo que a gente faz. E eu acho, assim, no meu caso, eu acho até que a gente procura ter uma capa de proteção, né? Por quê? Porque a gente acaba sendo a muralha. Perfeito. Né? A gente é a muralha ali daquela família. Então, assim, você busca, primeiramente, não decepcionar, você busca estar ali sempre meio que aparentar que nada te afeta, Sim. né? Por quê? Porque eu tenho que ser forte, porque, né? E resolve o problema de todos. de todos, né? Porque assim, porque eles esperam isso da gente, Sim, né, gente? Né? É exatamente e isso. assim, mas isso não me incomoda. Sim. Tá entendendo? Não me incomoda de maneira nenhuma, sabe? Eu acho até que eu gosto, e a minha mãe, algumas vezes a minha mãe fala que eu sou muito parecida com o meu pai, nesse lado aí, porque meu pai, assim, eu tinha uma ligação muito forte com meu pai, né? Assim, eu amo a minha mãe e tudo, mas assim, mas o amor da minha vida era meu pai, né? Tanto que quando ele faleceu, eu digo que foi a maior dor que eu já senti. Eu acho que eu nunca tinha sentido uma dor tão grande quanto aquela, né? Eu digo que assim, é uma dor de alma, entendeu? Assim, ele já tem acho que uns 20 anos que ele 19 para 20 anos que ele faleceu, mas assim, mas eu lembro exatamente do dia e assim, e é uma coisa assim, e o que me dói mais, assim, porque ele era uma pessoa que ele acreditava muito em mim, ele torcia muito por mim, entendeu? Sim. E assim, infelizmente ele não pôde ver no que eu me tornei, entendeu? Sim. Porque assim, quando ele faleceu, a empresa, ela estava despontando, né, e tudo. E assim, eu acredito que se ele estivesse aqui entre a gente, ele ia estar muito feliz de ver no que eu me transformei. Sim, com certeza. Ver o fruto dele e como você conduziu e como a gente vê isso acontecendo assim, você na sua vida e até mesmo isso sendo refletido na sua filha também, né? A gente que convive, a gente consegue perceber e ver isso também. É interessante, sabe, Sandra, que você está falando aí, e uma das coisas que eu quero trazer isso aqui para quem está nos assistindo, a nossa criança interior, ela tem uma busca por trazer um posicionamento, na verdade eu não diria um posicionamento, a gente quer deixar os nossos pais felizes. Então tudo que a gente vai fazendo na nossa vida, por mais que seja algo que a gente planejou, projetou, mas no fundo, é para que trazer um orgulho para os nossos pais. Então quando você traz isso aí, né, quando você trouxe, eu tenho certeza que se meu pai estivesse aqui, ele estaria muito feliz e tal. Você literalmente, você resgatou lá do fundo o que a sua criança buscou a vida toda. É isso mesmo. É exatamente isso. Eu acho que ele ia estar muito feliz, sabe, assim. E ver também, assim, né, porque assim, eu venho de uma família humilde, né? Então, assim, a gente não teve, assim, tudo isso que eu estou vivendo hoje, eu não nasci nesse contexto, né?
E aí, assim, ver o que eu estou usufruindo do meu trabalho e tudo, né? E eu penso assim, hoje, graças a Deus, eu posso proporcionar esse tipo de coisa para minha mãe, para os meus irmãos, né? Mas assim, mas eu queria muito ter tido a oportunidade de também ter proporcionado isso para ele, né? Mas aprove a Deus que não acontecesse, né? Quem somos nós, né? Para estar... Com certeza, com certeza. Interessante porque, assim, a minha história é uma história até parecida com a sua, viu? Meu pai, eu tinha uma ligação muito forte com meu pai, e meu pai também se separou da minha mãe. Eu fiquei com a minha mãe, amo a minha mãe, mas assim, eu sempre, dos filhos, somos em 3 lá em casa, e eu sempre tive uma ligação muito forte com o meu pai. É tanto que quando o meu pai teve um problema de saúde, né, que ele recebeu o diagnóstico de câncer, a primeira pessoa que ele falou foi para mim. Então, e isso assim foi algo muito pontual, muito forte. E quando você falando aí, quando eu sei que dor é essa, porque não dá para explicar. Não. É uma dor tão forte, e que ao mesmo tempo a gente, para encobrir, a gente busca, é como se a pessoa estivesse viajando, como se ela estivesse distante, né? Para que essa dor ela possa ser amenizada. Né? Na época realmente foi assim, né? Porque como ele já morava fora, nós nos víamos muito pouco, né? Só em datas assim. Final do ano ele vinha, né? No aniversário da minha filha ele vinha, entendeu? E assim, mas acaba sendo sofrido porque assim, era uma coisa também que você podia ouvir a voz, né? Queria ligar e tudo. E me fala uma coisa, e como foi para nascer a Serra Grande? Para nascer a Serra Grande, eu me sinto bem confortável de falar sobre isso, né? Porque eu já falei para muitas pessoas, né? E assim, e são pessoas que conseguem entender porque a Serra Grande ela nasceu de um propósito de Deus realmente, entendeu? E como é que foi, né? Eu, quando eu fui apresentada, comecei a ouvir de Deus, né? Assim, uma das primeiras coisas que Deus falou no meu coração é que Ele iria me abençoar de uma maneira e que através disso daí eu ia poder abençoar o reino, eu ia poder... Assim, na época não fez muito sentido, tá? Porque a minha mãe, ela logo depois que eles se separaram, a minha mãe foi para a igreja, né? E aí a igreja da minha mãe até hoje é a Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, assim, de bairro, né? Então, é assim, é realmente aquelas irmãs, assim, bem fervorosas, né? E tinha uma irmã que ela era dirigente do círculo de oração e ela vivia lá na minha casa, né? Então, assim, era assim, era aquela casa que estava sempre tendo reuniões, sempre tendo orações, né? E aí ela conhecia outras irmãs em outros bairros e um dia minha mãe pediu para eu levá-las numa oração, né? E eu, tá certo, eu não trabalhava, eu trabalhei em banco, aí depois que eu casei, eu digo que assim, eu peguei uma época no começo do meu casamento que eu trabalhei muito, que foi na época do Plano Cruzado, e o banco ele sugou muito da gente. E é tanto que quando eu saí de férias, eu tive 60 dias de férias na época. Meu Deus! Foi. Porque é aquele negócio Você não tirava férias e estava lá acumulado. As horas acumuladas. Então, eu passei 2 meses em casa. O que aconteceu nesses 2 meses? Nesses 2 meses, aí eu fui pra praia e eu tava em shopping quase todo dia. E aí, assim, eu gostei daquela vida, sabe? Porque é bom, né? Conforto é bom, viu, gente? É ótimo, né? E aí, quando eu voltei de férias, aí eu fiquei pensando, poxa, assim, o salário não era essas coisas, né? Meu marido, graças a Deus, o que eu ganhava lá, meu marido, ele supria, entendeu? Aí eu fiquei pensando, poxa, eu saí de manhã, passar o dia todinho trancada num banco, não sei o que, sabe? Aquilo ali, eu estava totalmente desestimulada, né? Então, deixa eu entender, você começou sua vida profissional trabalhando em banco. Foi.
E aí você passou quanto tempo no banco? Eu acho que eu devo ter passado uns 5 a 6 anos. E quando você estava no banco, você conheceu o seu esposo? Não, não, não. Na verdade, eu conheci meu marido, a gente era adolescente, porque a gente morava próximo. E eu tinha um pouco de conhecimento com as irmãs dele. Tá entendendo? Entendi. Tinha assim uma paquerinha, né? Sim. Só que o meu marido, né? Hoje ele é tímido, mas na época ele era mais tímido ainda. E eu achava assim achava que não ia ter muita coisa, né? Aí é tanto que ele, naquela época assim que você acabava mandando recado por outra pessoa, né? Sim. E aí ele mandava recado por um rapazinho que tinha por lá. Só que aí, quando a gente tava assim Nessa paquera, nessa né? paquera, eu mudei, nós mudamos de endereço, né? A gente foi morar no outro canto, aí pronto, acabou, né? Eu acho que eu devia ter uns 14 anos, 14 Sim. para 15 anos, né? E pronto. E aí eu fui noiva, né? Porque naquela época, né? Assim, as meninas queriam casar muito cedo, né? Então, assim, Isso. se você fizesse 18, 19 anos, se não tivesse um namorado, se não tivesse um noivo, aí já achava que não ia casar, né? Que já ia, né? Isso. Era desse É jeito, né? desse jeito. E tinha que ser, você tinha que ser nova. É. E aí... Não ficava pra titia. Exatamente, né? E aí eu comecei a namorar com um vizinho lá da casa de onde eu morava, né? Que era um sobrinho lá da vizinha e tudo. Era um rapaz bacana, mas assim, um negócio, né? E a gente começou a namorar, só que aí ele era militar, né? E ele tinha se transferido acho que pro Rio, foi para Brasília, eu nem lembro mais. E a gente ia casar e eu ia morar lá com ele, né? E assim, meu pai nunca botou muita fé nesse casamento, sabe? Meu pai era assim meio, né? Que ele me conhecia. E aí, o que aconteceu? E aí, na época, eu gostava de carnaval, né? E aí eu falei pro meu pai, né? Aí tinha uma tia minha que ia para um carnaval muito famoso que tinha aqui numa cidade do interior. E eu fui pedir pro meu pai, né? O meu pai disse assim, não, você não vai em casa, você não vai para carnaval, não. Você não tá noiva? Como é que você vai para carnaval? Aí eu disse assim. Aí eu falei, pai, é só por isso que eu tô... Não, pô, então pronto, eu vou acabar com esse noivado. Eu prefiro ir pro meu carnaval. Meu Olha aí, Deus. foi. E eu nessa época, eu ia fazer terceiro ano, né? Porque naquela época era terceiro ano colegial, né? E aí meu pai já tinha eu era estudante do 7 de setembro e meu pai já tinha pego transferência, porque eu ia fazer o terceiro ano lá nessa outra cidade que eu ia morar, né? E aí eu disse, não quero não. Tá bom, pai, então tá certo. Eu só sei que eu acabei com esse negócio e fui pro meu carnaval. E quando eu voltei na quarta-feira, né? Aí o rapaz veio, a tia ligou e ele veio e tentou amenizar, mas não tinha mais, sabe? Não tinha mais clima, tudo. E aí o meu pai foi e o 7 de setembro eu saí. Então, já que eu saí de 7 de setembro, eu não quero mais. Aí, na época, assim, o auge estava Farias Brito, né? E aí o papai foi e me botou no Farias Brito. E aí, acho que na segunda semana de aula, eu cheguei, estava chovendo muito, eu cheguei atrasado, né? E o João fazia cursinho nessa época. E aí nós nos encontramos lá no Farias Brito. E aí eu olhei assim, tudo bom, aquela conversa assim meio meio sem sentido. E ele, como é que você tá? Você ainda mora lá? Ele não sabia nem onde eu morava, né? Eu moro. Ele, pois vamos, eu te dou uma carona, né? E aí ele passou a me dar uma carona e a gente começou a namorar logo em seguida. Né? Mas na época eu tinha 18 anos quando eu comecei a namorar com ele. Meu Deus, aí Foi. vocês namoraram o quê? Um ano? Não, 2? eu namorei 5 anos. Nós namoramos 5 anos. Uau! Foi 5 anos. Muito tempo, viu? E eu ficava pressionando ele e ele querendo sair. Eu disse, não, né? Ele faz até, os amigos da gente fazem até hora. Hoje em dia ele brinca muito, que ele diz assim, não, ela me pressionou para casar. Né? Olha. Ela me pressionou para casar, porque eu dei mesmo um ultimato, sabe? Eu digo, você resolve aí, porque assim, não vai olha dar aí. não. Olha a bênção que ele ia perder. Não é não? Não é não? Aí, Sheila, aí voltando, né? Então, assim, nessa época que eu levava minha mãe para as orações, eu Sim. não estava mais trabalhando, né? Sim. Então, assim, eu tinha disponibilidade. E aí nós fomos numa oração, e aí eu fiquei fora, eu não ia entrar, eu ia deixar só elas, né? Porque E aí a irmã me chamou, né? Vem aqui e tal. Entra, né? Porque é perigoso você ficar aí fora e tal. Eu entrei. E assim, quando eu entrei, o Espírito Santo foi logo tomando a irmã, entendeu? E foi logo falando em profecia para mim. E falava assim umas coisas que eu realmente não entendia, né? Sim. Porque a maneira... Eu nunca tinha
ouvido aquilo, né? É. E aí, assim, eu guardei no meu coração e segui a vida, né? E aí, quando a minha filha nasceu, né? Deixa eu só abrir um parêntese aqui, porque pode ser que tenham pessoas nos assistindo e que não conhecem um pouco esse universo do sobrenatural e se perder um pouco. Veja bem, quando a Sandra está falando aqui sobre oração nas casas, é algo que é um costume em cidades pequenas, de interior, da gente fazer isso. Quer dizer, eu estou falando de cidade pequena, mas a gente mora hoje numa cidade grande e a gente faz isso, né? Na verdade, como é que eu posso dizer? Nós cristãos, né, a gente busca trazer orações dentro da nossa casa. A gente sabe da importância de a gente trazer as pessoas para falarem da palavra de Deus dentro da nossa casa. A palavra de Deus fala que quando há 1 ou 2 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, quando a gente faz essa oração, a gente traz bênção para dentro da nossa casa. E aí o que a Sandra está falando aqui é que em uma dessas orações existem aquelas irmãs que elas são mais fervorosas, né? Que elas têm uma sensibilidade, uma conexão. Eu digo que ela tem um Wi-Fi assim, direto com Deus. E o Senhor, Ele usa essas pessoas para trazer uma mensagem para alguém. E aí foi exatamente o que aconteceu. O Senhor usou essa irmã, trouxe uma mensagem para Sandra, que naquela época não estava fazendo muito sentido, mas que hoje ela está trazendo essa contextualização aqui para a gente. E aí o que acontece? E aí tinha essa propriedade lá em São Benedito, né? Que meu marido sempre gostou muito de lá, era da família dos pais dele, né? E assim, quando ele tinha oportunidade, ele sempre ia. E aí depois e aí quando a minha filha nasceu, aí a gente passou a ir mais, porque assim, a minha sogra gostava de ir, ela gostava muito de viajar com a gente, então a gente ia e tudo. E aí quando foi depois, né, a gente ia pra lá e tudo, aí naquela época, assim, você procurava dar água mineral para fazer suco, para fazer mingau, essas coisas para filho, né? E quando chegava lá, e toda vida que chegava lá, eu falava pro João, tem que ir na cidade para comprar água, né? E aí ele falava assim, que não era preciso, que a água era muito boa de lá e tudo, mas eu não me sentia confortável, né? E aí pronto, aí ficou isso. E aí eu lembro que nessa época, a gente estava meio que assim, sem saber, porque assim, a família do meu marido, eles tinham uma empresa de torrefação de café, né? Antes, né? E aí, quando o meu sogro faleceu, antes do meu sogro falecer, foi preciso fechar, porque chegou uma outra empresa aqui, mais estruturada, e ela acabou, como é que se diz? Pegando todo o espaço. Né? E aí não tinha mais sentido, né? E aí, assim, aí meu marido ainda tentou comercializar com carro, mas assim, sabe assim, quando você precisa de uma luz, né? Um direcionamento. Então ele trabalhava com café. Era. E depois ele foi para a parte de carro. Foi. Botou uma agência de carro, mas não era muito... Entendi. Para depois chegar na água. Para depois chegar na água. Aí o que aconteceu? Aí ele fez o teste, né? Lá tudo direitinho, trouxe, mandou fazer a análise. E aí deu água mineral. Né? Deu que a água era mineral. E aí assim, era 340 quilômetros daqui, né? A gente tinha um certo recurso, né? A gente tinha um patrimônio na época já. Só que assim, era um empreendimento muito alto, né? Assim, era muito ousado. Muito ousado. Principalmente, Shirley, o que pegava mais e o que mais a gente era criticado era pela distância, entendeu? Até porque, assim, lá na Serra, antes as pessoas elas tinham o hábito, o costume de que a água da Serra é uma água boa, então por que eu vou ter esse custo em comprar uma água envasada, né?
não tem porquê, né? Sim. E as pessoas do interior também tomavam, juntavam água de chuva, né? Que tinha muito isso. E cidade pequena, cidade de interior, tem muito isso. Geralmente, eu assim, não sei, que eu não entendo dessa parte, mas não sei se tem várias fontes, o que é, porque realmente a água desses locais são águas muito boas. Então, as pessoas já têm o costume de não comprar água, né? Era. Eu lembro, eu estou falando isso aqui, mas eu lembro que eu morava numa cidade de interior, Juazeiro do Norte, e quando eu era pequena, eu não lembro da minha mãe comprando garrafão de água, eu não lembro, sabe, assim, eu pequena, eu não lembro disso. Por quê? Porque a gente morava em uma cidade pequena e que o costume era exatamente esse. Então eu fico imaginando como vender água, né? Assim, como assim? Você vai vender água? Mas tem aí em quantidade, né? E aí? Isso daí foi um desafio na época, sabe? Assim, bem grande, assim. Meu marido, ele foi um desbravador. Eu acho que lá na frente... Ontem mesmo eu estava com o pastor Cleverson e ele foi e falou assim, você precisa escrever o livro da Serra Grande, né? Verdade. Para você detalhar o que... Porque, assim, uma coisa... Assim, eu tenho muitos tópicos para dizer, tá entendendo? Que infelizmente, pelo tempo, não dá, né? Mas aí o que aconteceu? E aí nessa época eu já estava indo para a igreja, né, e tudo. E aí novamente eu fui levada numa reunião de oração, né? E aí lá tinha uma irmã e assim, e mais uma vez, aí Deus começou a usar essa irmã, aí a irmã olhava para mim e falava assim, olha para você, eu vejo assim, um negócio borbulhando. Eu não sei o que é, não entendo, não sei o que, não sei o que. Aí, sabe assim, quando dá assim, um estalo assim, na tua mente, aí tu começa a se ligar assim... As coisas, né? Aí eu disse assim, não, mas eu estou entendendo. Pode continuar que eu estou entendendo, né? E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei pro João, né? Eu disse, Dan, eu fui ali, tá, meu irmão falou, não sei, né? Aí ele falou, rapaz, ó, aí eu sempre digo que assim, que tudo que você vai planejar num papel, cabe tudo, né? Né? E aí a gente começou, né? Vai fazer o quê? Aí assim, e foi tudo, foi meio rápido assim, porque naquela época, eu não sei como é o trâmite hoje, mas naquela época, para você colocar uma fonte para funcionar, as licenças e tudo leva em torno de 4 a 5 anos, né? Todo esse trâmite. E aí a gente resolveu que era o caminho que tinha, né? Porque, né? Então, vamos fazer. E aí começou, né, e tudo, não, a gente vai fazer lá, a gente vai envasar tanto, e vai chegar, mas tava dando tudo muito certo, né? Tá bom, e assim, e indo para oração, e Deus falando, e as coisas acontecendo, né, e tudo. Então, vamos lá, o primeiro desafio foi que, para vocês começarem esse negócio da água aí, era a questão financeira? O primeiro desafio? Olha, a questão financeira, nós tínhamos os recursos. Os recursos nós tínhamos, na época nós tínhamos, né? Só que assim, nós tínhamos o recurso que a gente fez toda a infraestrutura, que não é barata, né? Tudo. Galpão, maquinário, tudo isso, quando nós começamos, foi recurso próprio, né? Certo. Porque na cabeça da gente, lá no projeto, a gente achava assim, não, tá tudo aqui, aí o que vai fazer? O cara vai vir, né? A gente não botou no papel nem caminhão, nem garrafão. Né? Não tinha, porque a gente confiava no meu parceiro, né? Lá, né? Cara, tá certo. E aí... Esse parceiro seria um sócio? Não, uma pessoa, um distribuidor que quisesse distribuir a água. Aí o meu marido, ele começou a fazer visitas lá por perto, né? Nas cidades mais próximas. Porque assim, nosso intuito no início não era trazer para Fortaleza, até por conta da distância. Não era viável, né? Aí assim, isso é da cabeça do meu marido, né? Então, na cabeça dele, a gente ia ficar comercializando lá pela Serra da Ibiapaba. O primeiro desafio era a distância. A distância.
incentivo da família. Todo mundo apoiou, disse, Não. uau, vai ser Não. legal, Não, né? não, Porque geralmente é assim, as pessoas que mais nos amam, certo? São as que mais criticam, né? Elas, exatamente, por nos amar e ter medo que a gente dê um passo errado, aí elas já começam a pensar no plano B. Mas se não der certo, e se, vai colocando as dúvidas, né? Shirley, mas tu acredita que, assim, teve muito disso, tá entendendo? Mas, assim, eu louvo a Deus porque nunca, e digo disso aqui embaixo do sangue de Cristo, meu marido nunca duvidou. Ah, meu Deus, Nunca. que coisa boa. E assim, e ele não era uma pessoa da igreja, não era. Tu tá entendendo? Então, assim, tudo que ele ouvia, tudo assim, era meio que através de mim, através das pessoas que eu reunia, né? Da igreja que falava para ele assim, mas ele nunca duvidou. É tanto que quando as pessoas criticavam, né, e tudo assim, eu não sei como era aquilo, sabe, assim, a certeza que ele tinha Sim, dentro a convicção, dele, né? a confiança, era uma confiança que muitas pessoas, acho que nasceram no evangélico, acho que não teria. Mas, Sandra, é interessante porque quando Deus, ele quer fazer algo, ele vai movendo as pessoas, ele vai movendo as coisas, ele vai movendo tudo. Quando você diz assim, ele não era uma pessoa assim, vamos dizer assim, inserida de estar dentro da igreja, de estar frequentando e tal. Mas ele sempre foi uma pessoa que acreditou em Deus. Sim. Primeiro ponto. Segundo, o nível de cumplicidade que ele tinha com você. Porque ele confiava no que você estava falando. Olha a responsabilidade. Né? Ele confiava. E Deus, para te ajudar, ele foi colocando essa convicção, porque tudo é sobre ele, nada acontece, né? A palavra de Deus fala que não cai uma folha sequer que não seja com a permissão do Senhor. Então, assim, Deus foi colocando essa convicção no coração dele para poder te ajudar também, porque imagina só, tinha a distância, tinha o desafio, tinha pessoas que talvez estavam dizendo, estava trazendo uma dúvida ali. Você precisava de alguém que dissesse assim, eu acredito em você, eu vou com você, e tinha que ser seu esposo. E aí foi o próprio Deus que foi colocando isso no coração dele. Foi sim, né? E aí pronto, aí ele saía lá por perto, né? E aí quando ele abordava alguém, né, e tudo, tem até assim, o nosso primeiro parceiro, né, que é lá da cidade de São Benedito, ele trabalha com gás até hoje. Aí o João tentando convencê-lo, né? O João falava assim, bota o garrafão em cima do teu caminhão. Tu não já tá vendendo o gás? Tu bota e tu sai e oferece. Rapaz, mas quem que vai comprar água? Aí ele falava a mesma coisa, né? Não sei o que, não sei o que, não. Aí eu só sei que aí conseguiu convencer e ele começou a levar, né? Aí tinham assim, hoje o nosso maior distribuidor, né? Foram vezes incontáveis que o João parava lá na porta dele para oferecer e ele algumas vezes chegou até a ser grosseiro, assim, porque o João parava e insistia, né, e tudo. Ele, não quer saber disso não sei o que, não quer dizer. Hoje ele é meu maior distribuidor, né? Meu Deus. E amigo, nosso amigo próximo, tá entendendo? E aí, e assim, todos, assim, a grande maioria das pessoas que trabalham hoje com a gente, são pessoas lá daquela época, entendeu? Assim, pessoas que não tinham recurso, que tinham muito pouco, né? E que meio que acreditaram, né? Porque a gente começou tudo no mesmo barco, né? E graças a Deus está todo mundo bem, está satisfeito com seus negócios, entendeu? Tem uma coisa que se fala no mundo business, né? Que para você ter sucesso, você precisa de 3 coisas: constância, foco e determinação. E assim, a constância é você, todo dia, você tá buscando fazer a mesma coisa ou mudando um pouco a estratégia, porque às vezes nem sempre o que você está fazendo está dando certo e você tem que ajustar no meio do caminho, mas você não perder o foco, aonde você quer chegar. Então, assim, eu creio que você tinha clareza da onde você queria chegar. Sim. E seu esposo. Então, assim, vai dar certo,
Isso vai acontecer e com certeza esse tem o quê? Quantos anos isso? 22. 22 anos. Então, nesses 22 anos, não significa que vocês começaram a fazer, a invasar, e foi tudo dando certo. Não, não. Teve dias que deve ter sido dias muito desafiadores, ou meses, ou talvez anos, não é verdade? Sim. Mas aí essa constância de todo dia vai dar certo, acreditar, confiar e ter um foco no alvo. Aonde eu quero chegar? Porque quando Deus ele traz a visão para a gente, ele nos dá a visão, é algo que a gente não pode tirar os nossos olhos da visão. Porque se a gente tira os olhos da visão, a gente sai do trilho. Se perde. A gente se perde. Mas quando a gente coloca a nossa visão, nossos olhos, nosso foco naquilo que o Senhor nos mostrou, vai ter pedregulho, vai ter buraco, a gente sai desviando, sai pulando, sai fazendo, mas a gente vai chegar, porque fé é exatamente isso, é acreditar no que os meus olhos não estão vendo, mas numa convicção, numa certeza tão grande que foi colocado no meu coração. É. E a fórmula do sucesso, você aí que já viu em vários contextos, né, ter foco, constância, determinação, é muito bonito e romântico, mas você precisa saber aonde você quer chegar, ter a visão e não tirar os olhos da visão. Que as outras coisas Deus vai acrescentando, vai colocando as pessoas e você vai conseguindo passar. Até porque no meio do caminho, né, acontece muita coisa para lhe desestimular, né? Acontece demais, mas assim, mas eu louvo a Deus, não, porque isso nunca aconteceu com a gente, sabe? Assim, comigo realmente nunca aconteceu. No início a gente levou algumas bordoadas, né? Decepções que eu acredito que faz parte, né? Mas no fundo eu tinha sempre a certeza que era aquilo ali que Deus tinha pra gente, né? Pra minha família. E eu segui em frente, sabe? Eu lembro que que houve alguns momentos, mas assim, um dos momentos assim que mais quis que eu baixasse a cabeça, né? A gente tava, porque o início foi bem difícil, porque assim, a gente fez todo o investimento com tudo que a gente tinha. Para ter uma ideia, eu precisei morar de aluguel. Uau! Precisei morar de aluguel, mas isso, sabe assim, como não te afeta? Sim. Tá entendendo? Sim. Porque a gente tinha bens, mas assim, aí o corretor amigo da gente chegou pra gente e falou assim, olha, esse imóvel aqui, ele é mais fácil vender do que esse daqui, né? E o imóvel que ele disse que era fácil vender era justamente a casa que eu morava, né? Eu falei, pois vende. E assim, meu marido falou, não pode vender. E assim, e era isso mesmo que tinha que acontecer, porque foi um negócio assim tão rápido, essa negociação, né? Por quê? Porque Deus tinha um plano melhor no outro, né? Talvez que se eu tivesse negociado aquele lá, Sim. eu não teria feito um bom negócio pela situação que a gente estava vivendo, você entende? E aí a gente foi morar, eu morei ainda 5 anos de aluguel, né? Mas aprovei a Deus de me colocar quase no mesmo bairro que eu morava, que era a minha vida, né? Era lá naquele local e tudo, eu tirei de boa, né? E aí quando a gente estava se levantando e tudo, agora vai, né? Agora vai acontecer. Né? Era um dia, tipo assim, 6 da manhã, o telefone toca. No início, lá em casa, o meu marido, ele praticamente ele não dormiu uma noite toda. Tá entendendo? Por quê? Porque a gente... hoje não, hoje, graças a Deus, né? Mas naquela época a gente tinha, né, caminhão andando, né, na madrugada e tudo. Sim. Então, assim, isso dava... Deixava ele preocupado. Deixava preocupado. E aí, acho que o caminhão da gente não tinha nem uns 6 meses de uso, acho que era isso que a gente, na época, conseguiu, né? E aí a secretária ligou, né, dizendo que tinha tido um acidente, né? E aí, na mesma hora, assim, ela falou, dançando, não sei o que, eu falei... E em nenhum momento, Shirley, eu me lembrei do lado material, sabe? Sim. Nada assim.
minha preocupação naquele momento ali foi com o motorista. Tá entendendo? E fulano, tá bem? Tá. Tem certeza que tá, Dancena? Ele tá bem. Eu falei com ele tá só arranhado e tudo, mas ele tá bem. Eu disse, então pronto, né? Aí nessa hora, aí meu marido pronto, agora acabou tudo, né? Ele falou assim. E para mim não tinha acabado, né? E na mesma hora eu me ajoelhei e eu fui, Senhor, muito obrigada, né? Porque tu poupou a vida dele, porque assim, ele tinha um filho pequeno, eu digo muito Meu isso, Deus. né? Ele tinha um filho pequeno, acho que o Matheus na época não tinha nem 2 anos, né? E assim, embora eu não tivesse culpa, né? Porque o caminhão era novo e tudo, são coisas que acontecem, né? Mas assim, eu só achava que eu não... Como é que eu ia olhar para aquela criança, saber que o pai tinha acontecido algo pior com o pai dele? Tu tá entendendo? Sim, então, assim, tô, com certeza. Com certeza. E aí pronto, né? Aí depois, e aí assim, eu digo que isso foi assim, foi um start, né? Porque foi muito difícil a gente conseguir esse, né? E aí ontem eu tava conversando com uma pessoa e a pessoa dizendo Caminhão assim, é uma coisa barata, né? Gente, porque assim, eu não sei vocês aí, mas o carro é uma coisa barata, né? Carro é uma coisa barata, por sinal, se você quiser trocar seu carro, vou dar logo aqui uma dica para você. Via Sul Jeep, a número 1 do Nordeste, vai lá que tem, olha, tem novidades para você lá, viu? Saúde que jorra da pedra. É a próxima pergunta que eu quero fazer para você. Esse é o jargão da Serra Grande, como foi que nasceu, né? Da onde veio, que eu achei essa frase belíssima, saúde que jorra da pedra. Eu lembrei até da passagem de Moisés. Não sei se tem a ver, me fala. Não tem. E isso daí foi meu marido, foi o João, né? Foi ele, sim. Falando agora, acho que eu fui inspirado pelo Espírito Santo, né? Não é? Porque saúde que jorra da pedra, meu Deus do céu. Foi ele, sim. O Dino, pastor Dino Guimarães, né? Sim, sei. O Dino é muito amigo nosso. Da Melissa? Da Melissa. Sim, né? sei. E o Dino foi uma pessoa que começou com a gente lá atrás. Então, assim, toda a comunicação visual da Serra Grande, tudo foi o Dino que fez. Tá? Desde o início, a gente sempre trabalhou com ele, né? E aí, na época, o João tratava muito com ele, né? E aí precisava, né, de um slogan, né? E tudo. E aí, assim, surgiu lá entre eles, conversando e tudo, e acabou ficando. Por quê? Porque, assim, a nossa fonte lá, ela é eu digo com propriedade aqui no nosso estado, tá? Eu não sei no Brasil, porque eu não pesquisei, mas aqui no nosso estado, ela é a única fonte, primeiramente, que a gente mostra. Sim. Tá entendendo? Assim, eu quero conhecer, eu não conheço, não. Vamos marcar assim pra você ir lá. Já estão me convidando. E aí, lá é uma rocha, tá entendendo? Assim, que a gente teve que quebrar muito lá, né, pra poder... Porque, assim, era uma surgência, era só um veio d'água. Sim. Entendeu? Que as pessoas que moravam lá falavam que era um negócio, assim, muito antigo. Aquilo ali, entendeu? Aquela surgência. E aí, para fazer, porque assim, a fonte em si, ela tem que ser isolada do meio ambiente, você tem que fazer, né? Ela é toda, como é que eu posso dizer? Ela é fechada, você tem que, né? E aí foi feito lá todo um trabalho. Mas assim, aí é o quê? É uma pedra aqui, e aqui no meio ela tem uma fenda, tá entendendo? E por aqui ela vem saindo água constante, né? Então, Meu assim, Deus. Então aí eu acredito que foi por isso, né? Ele atribuiu a água que traz saúde, né? E que jorra da pedra, porque realmente ela sai daqui, de dentro de uma pedra, no caso uma rocha. E olha só, quando há aquela passagem, né, que Deus fala para Moisés, ele falar para a pedra. E aí há toda uma situação, né, que assim, eu como cristã fiquei compadecida por Moisés. Meu Deus, Senhor, ele só não entendeu direito, né? E aí ele pegou e vai lá com a vara e toca na pedra. Por que não deixar ele entrar mas não vamos trazer esse contexto aqui, mas assim, quando eu vi
quando eu vi o jargão, a frase e tudo, na mesma hora eu lembrei, porque a passagem bíblica é exatamente essa. Moisés, ele toca na pedra e aí a pedra jorra água. Entendeu? Sim. Então, saúde que jorra da pedra, eu achei fenomenal. Já pode dizer para o João, olha, foi o Espírito Santo, com certeza. E você estava falando aí, eu lembrei de uma outra passagem também, né? Que é aquela passagem que Jesus, não sei porque o Senhor me trouxe à memória, essa passagem que Jesus, a mulher vai buscar água na fonte, da mulher samaritana, se eu não estou enganada. E aí o Jesus fala para ela assim, que aquela água não iria matar a sede dela, mas a água que ele tinha mataria a sede dela. Né? E quando isso veio aqui na minha mente, eu entendo assim que vocês têm um propósito muito bonito. E eu sei que você até evita de falar, né? Sobre tantas bênçãos, tantas coisas que vocês fazem, né? Que vocês abençoam e tudo. Mas, assim, tudo que está ligado... Deus, ele se manifesta na natureza. Através da natureza. E existe uma simbologia sobre a água, que é exatamente sobre o Espírito Santo de Deus, né? Então, assim, quando Deus manda Jesus e que Jesus morre por nós e que fica o Consolador, que é o Espírito Santo, e que o significado, né, e a analogia que se faz sobre água e Espírito Santo, ela é muito real, muito forte, muito profunda. Então, eu sinto assim no meu coração, para falar para você, Sandra, que é muito o que Deus colocou na mão da sua família, e eu estou falando família porque vocês trabalham como família, você, seu esposo, sua filha, né? Vocês trabalham todos juntos. O que Deus colocou na mão de vocês é algo muito maior do que uma empresa, é algo muito mais profundo. São famílias, são empregos, saúde, como a própria frase que a gente estava falando aqui, é algo muito maior. E muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. E o que eu entendo, Deus escolheu você. Naquela oração, tinha tanta gente ali. Essa palavra poderia ter ido para outra pessoa. E quando Deus quer fazer, Ele move tudo para que aconteça. Na vida de alguém. Na vida de alguém. E do jeito que essa fonte chegou na sua mão, poderia ter sido em outra pessoa que estava naquela oração. Mas Ele te escolheu. Você disse, eu nem ia entrar. Foi. Não é verdade? É. Mas Ele te escolheu, Ele te direcionou, porque o que Ele tinha para fazer era muito maior. Porque Deus conhece a gente antes mesmo da gente nascer, Deus conhece o nosso coração muito antes. Então, como entregar algo para alguém se essa pessoa não tiver um coração verdadeiro, quebrantado, alinhado com o propósito de Deus? Quando houve acidente, eu não pensei em nada, só na vida. Você está bem? Está tudo bem, Senhor? Muito obrigado por essa vida. Então, é esse coração que Deus quer. É esse coração para poder fazer algo grande. Entende? Eu vejo assim, que tinha tantas pessoas que Deus poderia ter movido naquele momento para isso, mas Ele moveu você. E você tem sido obediente. Eu procuro. Se tem uma coisa que eu vejo, sabe, assim, em você é essa obediência. Obediência. E, biblicamente, Deus, Ele ama as pessoas que são obedientes. Quando a gente não é obediente, é onde vem o peso, vem as maldições, sabe? Então, assim, há um significado muito forte na obediência. E essa sua obediência tem literalmente salvado vidas e vidas e vidas e famílias. Então, muito obrigada aqui. Eu já estou agradecendo assim por você. Não, eu busco realmente ser obediente, sabe, Shirley? E assim, eu procuro passar isso para minha filha, entendeu? Até porque, assim,
tudo que a gente está construindo hoje, né? O legado é o quê? É para minha filha, para os meus netos, né? Então, assim, para outra geração, né? Mas, assim, mas o que eu quero que fique realmente, assim, quando eu não estiver mais aqui, que for ela, né? Que ela lembre, assim, de como eu agia, sabe? Sim. Porque eu acredito que eu procuro fazer o certo. Embora a gente não acerte sempre, né? Mas, assim, tem determinadas coisas que ela olha assim para mim. Mas a gente conhece a árvore pelos frutos, né? Vamos lá. Então, outro desafio, assim, fora essa situação que aconteceu, existe alguma situação que você chegou a pensar assim, gente, eu vou desistir? Não. Nenhum momento? Nunca. Uau. Nunca. Uau. Olha, já falei sobre foco, sobre sucesso, crise. Sim, tivemos, né? Lá no início foi bem difícil, eu digo assim, a gente sabe que palavras têm poder, né? Isso. Tem palavras têm poder, assim, você tem que vigiar muito naquilo que você fala. E aí, no início, assim, eu e meu marido, nós trabalhávamos de domingo a domingo, tá? Por quê? Porque a gente lá na fábrica a gente funcionava de segunda a sábado e o domingo era o único dia para poder que a gente parava para poder fazer toda a limpeza, entendeu? Então assim, e no início o João não confiava em ninguém, né? Era ele que fazia, ele que ia lá, ele que lavava a fonte, ele que colocava produto para limpar a tubulação. Então assim, isso aí era ele fazia isso daí domingo de manhã e depois que terminava que ele vinha para Fortaleza para ficar com a família. E aí ele ficava o domingo à noite e a segunda e mais tardar na terça, nessa época na terça de manhã ele já ia embora de novo, né? E aqui, e como nessa época assim, a gente tinha só um caminhão, né? Então o que acontecia? Eu tinha que receber o caminhão aqui, o CD da gente era num terreno que a gente tinha ali próximo ao SESI, mas aí não tinha hora para chegar, né? Então, muitas das vezes, dava assim, tipo assim, meia-noite, eu tava lá descarregando o caminhão, sabe? E não descarregando o garrafão, mas assim, foram inúmeras as vezes que eu carreguei com vasilhame vazio. Por quê? Porque não dava para pagar, eu não tinha condição de ter um funcionário direto, né, para poder, não tinha, né? Então, esse bastidor que as pessoas não conhecem, que precisa, Sandra, para saber que, assim, muitas vezes a gente está numa situação que diz assim, meu Deus, por que isso só acontece comigo? E eu tô, sabe, é um esforço, é uma dificuldade e tal, e muitas vezes você acha que as outras pessoas não passam por isso aí. Mas para a gente chegar em algum lugar, precisamos passar pelo processo. Passar pelo processo é isso, é carregar aí os vasilhames vazios, sabe? Madrugadas. Muitas madrugadas. Sem dormir. Tá entendendo? Muitas vezes, provavelmente, você deve ter carregado a Andressa com você em situações, em viagem, alguma coisa que você, no fundo, queria estar em casa com ela, mas que estava ali. Mas muitas vezes, assim, e Deus é maravilhoso e assim, ele sempre teve um cuidado muito grande comigo, sabe? Então lá atrás ele colocou uma pessoa muito maravilhosa para trabalhar comigo, que foi quem começou, que chama Dona Lúcia, né? Uma pessoa assim, né? E essa pessoa, ela me ajudou demais, assim, que eu não tenho palavra, nada que eu vá fazer na minha vida vai compensar tudo que ela fez por mim, de me ouvir, de me dar conselho, de ser minha amiga, né? Não era só minha funcionária, ela foi primeiramente, né? De amar minha filha, de zelar pela empresa, sabe? Ela foi essa pessoa. Então, assim, muitas das vezes eu vinha mais cedo para casa, eu vinha assim, 1h, né? Porque eu tinha que levar a Andressa às 7h para a escola, né? E ela dizia, Dona Sandra, vá, que eu termino aqui, né? E aí ela terminava, e nessa época, ela que ia com o motorista no posto para poder abastecer, né? Hoje em dia, graças a gente tem um posto dentro da empresa, né? Uau! São essas coisas, né? Mas aí ela que fazia esse tipo de coisa.
E aí, mas assim, mas eu nunca murmurei, sabe? Nunca, 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 nunca disse assim, não sei o que, não vou. Não, nunca, nunca. Deus é testemunha. Eu preciso abrir um parênteses nisso que você acabou de falar. Muitas vezes a gente ouve falar sobre o poder da palavra. E às vezes se pensa que esse poder da palavra é mais um jargão, uma frase que está lá na Bíblia. Mas olha só, quando eu falo algo, a palavra ela é vida e vida eterna. Quando eu falo algo, existe uma vibração na minha voz, existe uma frequência e que ela emana e ela atinge um raio. E aí, cientificamente, mostra-se que atinge um raio de até 6 quilômetros ao meu redor. Se isso acontece, e essa vibração acontece, isso também volta. Se eu estou falando algo positivo, se eu estou declarando coisas boas sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu negócio, então essa vibração ela atinge esse raio e ela volta e ela vai tomando proporções maiores e maiores e maiores. Porém, se eu murmuro, por isso eu quis abrir esse parênteses, se eu murmuro, se eu digo que as coisas não acontecem comigo, o que é que acontece? Tudo aquilo que eu estou falando que é vida, vai acontecer a mesma coisa, vai se concretizar. Quando o povo estava no deserto e eles passaram ali 40 anos, onde era uma trajetória de, se eu não me engano, 10, 12 dias, eles estavam murmurando. A palavra murmurar no hebraico significa permanecer. Então, quando você está murmurando, você permanece. E aí, gente, é muito importante o que a Sandra trouxe aqui para a gente. Olha só, ela está soltando pérolas e segredos do sucesso. Porque isso que significa o seguinte, que ela não olhava a parte negativa. Não que não houvesse. Ela olhava a parte positiva e ela agradecia por isso. Então, quando eu faço isso, eu atraio mais coisas boas. E o meu processo se torna mais rápido, se torna menor. Eu não tenho que passar um processo maior para chegar lá, porque eu estou encurtando o caminho. Mas se eu fico murmurando, se eu fico reclamando, esse processo vai ser muito maior, muito mais difícil, muito mais doloroso. Eu posso até receber a bênção que o Senhor tem para mim, mas eu vou demorar muito mais. Então, pega essa chave aí para você. A palavra é vida e vida eterna. Se você é essa pessoa que reclama, meu amigo, pare de reclamar. Olha a pérola que você acabou de receber aqui, sabe? Foque. Se eu foco numa coisa boa, ela se torna um gigante. Se eu foco numa coisa ruim, isso se torna um monstro. E o monstro engole a gente. Com certeza. Né? Como a Andressa foi trabalhar com você? Ela quis? Aconteceu? Aconteceu. Assim, o sonho do pai dela é que ela fosse médica, né? O primeiro sonho dele lá atrás. Aí depois ela, não, pai, eu não gosto de sangue, eu não sei o quê. Aí, então dentista. Vai ser dentista que eu vou botar um consultório muito bonito pra ti, aquela coisa, né, de pai. Aí ela disse, ai mãe, não dá certo isso aqui. Não quero. Aí ela passou um tempo querendo fazer arquitetura. Isso no colegial, né, e tudo. E aí, quando, assim, do nada, ela disse assim, não, vou fazer administração. Bem antes, eu acho que quando a Andressa foi fazer primeiro ano, eu acho que aí ela resolveu fazer administração, né? E aí ela fez, e aí quis fazer especialização em marketing, né? Uhum. E aí pronto, começou a trabalhar com a gente. Ela é uma pessoa assim, ela é muito... Primeiro ela pesquisa muito, né? Uhum. E particularmente ela tem muito bom gosto. Então assim, e ela é muito detalhista, sabe? Assim, minuciosa, gosta de ver o que está acontecendo aí por fora, né? E, tudo. Uhum. E aí, assim, ela trabalhou algum tempo ainda assim com o Dino, né? E tudo, que o Dino é uma pessoa assim que tem muito
muita habilidade, muita habilidade, capacidade, competência, né? Ele é incrível. É incrível, o Dino é incrível, né? E assim, eu acho que ela aprendeu muita coisa com ele, né? E ela quis também, né? Uhum. E aí pronto, aí foi quando a empresa, como ela estava lá, né? Era a especialização dela, então o que é o natural, né? Então a gente vai ter que fortalecer esse departamento aqui, né? Uhum. Porque meio que apostar, Sim. né? E aí ela trouxe ideias, né? Ideias boas, assim, teve alguma resistência no começo, assim, com o pai, né, e tudo. Acho que ano passado, 2 anos atrás, quando ela resolveu mudar toda a embalagem, tudo, né, e chegou pro pai dela e falou, e ele ficou meio assim, tudo, mas assim, não disse não. Uau, Não muito disse. bom isso. Não disse, né, e aí ela fez, e foi um negócio assim, tão maravilhoso que ela já ganhou 2 prêmios no nosso segmento, né? Nossa! Foi. Gente, que vontade. E outra coisa, jovem, né? Outra cabeça, inovação, tecnologia, sabe? Nós precisamos nos render. Nós, que eu estou falando, me insiro como alguém mais experiente, porque a gente é jovem. Com certeza. Já começa por aí. Ah, sim. Certo? Então, nós só somos mais experientes. Então, a gente que é mais experiente, a gente tem que se render realmente ao jovem, né, que está antenado com o que está acontecendo no mercado, mas também trazer para o jovem a humildade de reconhecer que na experiência existe algo importante a se olhar, né? Não é ser tradicional, mas a gente entender que ali é a questão do embasamento, é o alicerce, a experiência é o alicerce. Então, de nada adianta tecnologia, inovação e tal, se o alicerce ele não tiver bem feito. Não é verdade? É sim, né? Aí ela soube chegar assim pro pai, né, e tudo, e explicar, e mostrar como é que era, né, e tudo. E graças a Deus ela tem acertado, sabe? Nós somos muito, muito elogiados por essa parte aí, entendeu? Eu sinto uma sintonia, uma sincronia muito boa entre vocês. Mas agora estamos chegando ao fim. Pode dizer viu? Vocês aí. Também, tô triste, mas vamos lá. Qual seria a reflexão, o aprendizado, né, dentro dessa história toda que você trouxe aqui para a gente? Qual a sugestão que você daria para aquelas pessoas que elas, sabe, de repente elas estão se sentindo cansadas, que a coisa não acontece ou não aconteceu ainda e que ela já se esforçou, já fez, sabe? Porque assim, eu tenho ouvido muito sobre isso. Ai, Sheila, eu já fiz isso, eu tô cansado, sabe? Eu tenho ouvido muito as pessoas falando sobre estar cansado. E, de novo, a palavra tem poder. Quanto mais você fala, mais cansado você fica, né? Mas assim, com a sua experiência, assim, o que você diria para alguém se ela tivesse aqui perguntando para você, Sandra, eu tô cansada? Olha, Sheila, assim, no meu caso, assim, eu acredito que primeiramente você tem que amar aquilo que você faz, né? Você Muito tem que bom. amar, né? Assim, tem pessoas que falam assim, mas você vem para a empresa todo dia, eu amo estar lá, sabe? Eu amo estar lá, eu amo ver assim aquela atmosfera assim de saída, de chegada no final da tarde, saber como é que foi o desempenho das pessoas, né? Como é que foram as vendas, né? Assim, a mesma coisa meu marido lá na fábrica, né? Ver assim a movimentação e tudo. Eu acho que primeiramente você tem que amar aquilo que você faz, porque quando você faz uma coisa que você não gosta, você fica realmente desestimulado, né? Você precisa saber que aquilo ali realmente é aquilo que você quer, né? Primeiramente você tem que acreditar, né? No caso da gente, nós acreditamos muito naquilo que Deus colocou na nossa mão, né?
e eu sei que isso é só o começo, Sim. né? Que a gente, assim, ainda tem muito para ser feito, Sim. tá? A gente tá começando um novo projeto aí Uhum. pro... Quiser falar, fica à vontade, mas Não, se não, tá segurando, segura. Não, pro próximo ano, entendeu? Mas, assim, projetos, assim, que foram gerados realmente primeiramente no coração de Deus, né? E eu tô vendo fluir agora, assim, as coisas acontecendo, né? E tudo. Já participei com algumas pessoas, assim, do meu núcleo, né? E tudo, pessoas que, assim, eu acho que a gente tem que buscar orientação e apoio do lado daquelas pessoas que você sente que realmente torce por você, Isso. né? Que tá ali, que você pode contar, Uhum. né? Uhum. Mas eu acho que o principal é você amar aquilo que você faz. Então a gente poderia dizer que amar o que faz e ter perto de você pessoas que te impulsionam, Com certeza. que acreditam no teu sonho. É. Não ouvir os ruídos que vão ter pessoas que vão dizer que talvez não, né, que não vai dar certo e tal. Então evitar de ouvir esses ruídos. Sempre aparece, sempre Aham. aparece. Ainda hoje, assim, né? Assim, na posição que, graças a Deus nos colocou, né? Surge aqui e acolá, claro que no menor número, né? Sim, sim. Mas, assim, eu vou falar eu, né? Porque, assim, eu realmente, assim, eu sou a pessoa que, na nossa família, eu sou aquela pessoa que eu vou mais na frente, Uhum. entendeu? E, assim, é uma certeza tão grande dentro do meu coração, de tudo aquilo que Deus tem reservado para... A ousadia de Deus, né? Tá entendendo? Eu tenho tanta certeza, assim, Aham. no que vai acontecer, né? E tudo que... Quando eu passo para minha filha, quando eu passo pro meu marido, eles compram a ideia, Uhum. entendeu? Assim, não, Entendi. não tem aquele... Ai, não sei o que, não tem, né? Uhum. Eu sei que é até uma responsabilidade Sim, sim, muito grande, né? sim. Mas é porque a minha confiança em Deus é, assim, Aham. inquestionável, Sim, sabe? Esse é um negócio, assim... sim, com Fora, certeza. fora da casinha. Sim, com certeza. E eu ainda arriscaria dizer o seguinte: se eu perguntasse assim, o que você vende? O que eu vendo, eu procuro primeiramente, assim, em relação ao meu produto, eu procuro vender saúde, né? Em relação a Sandra, né? Eu procuro vender, eu acho que confiança. Uhum. Confiança no nosso Deus, Sim, sabe? Eu sim. acho, eu acho que nós que somos cristãos, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso todos os dias, Aham. né? Eu tenho que passar para você a credibilidade que, assim, que embora vá ter dificuldade, que vai aparecer, né, alguns percalços e tudo, mas, assim, mas a gente tem que ter a confiança no nosso Deus, né? Que mesmo que não dê certo, né, que não dê 100% certo, mas é só nele. Eu chamaria isso até de propósito inabalável. Missão e propósito. Missão é atemporal. Desculpa. Propósito é atemporal e missão é algo pontual. Então eu tenho a missão de fazer algo nessa estação. Você acabou de falar que tem um novo projeto para o próximo ano. Sim. Então você tem uma missão nesse momento, mas próximo ano essa missão ela vai ser ajustada porque é uma outra estação. Mas propósito é algo que a gente nasce com ele, quando você, por exemplo, a água, existe um propósito de quem criou a Serra Grande, qual o objetivo, que o objetivo é X. Quem criou o ser humano, quem criou o homem, foi Deus. Então há um propósito, e esse propósito, ele está dentro de nós, tem a ver com o outro, tem a ver com o reino. Aonde eu estou querendo chegar com isso? É que se propósito tem a ver com o outro, com o reino,
significa que todos nós temos o mesmo propósito, porque o nosso Criador nos fez com um propósito de amar o outro, de servir o outro. E aí você traz assim, você não falou em momento nenhum, eu vendo água. Você disse, eu vendo como empresa saúde, confiança. Isso significa vida, são vidas. Vida. Você vende vida, sabe? Vida. E vida é reino. E reino está dentro do propósito. Então, quando nós temos um propósito inabalável, nada nos para. Há uma convicção, há uma certeza daquilo que a gente vai entregar. Tem muita gente em busca do seu propósito, mas na verdade ela está procurando uma missão. Aquilo que mova ela, que faz ela acordar. Não, o propósito é um. É reino. É servir, é o outro. Porque quando eu semeio, quando eu faço pelo outro, automaticamente eu recebo. Ah, mas isso aí automaticamente acontece. Então, esse é o propósito. Tem muita gente, eu não sei qual é o meu propósito. Meu amigo, só existe um. É isso. Agora, missão é outra história. Né? Então, eu vejo assim, está muito claro para vocês. O nosso propósito, né? O que a gente foi criado foi para trazer algo que traga vida para as pessoas, saúde para as pessoas. Né? Para encerrar, eu vou falar uma palavra e o que vier à sua cabeça, você vai trazer aqui, tá? Então, tipo assim, eu digo lua e você diz assim, céu, entendeu? Enfim, o que vier, tá? É um bate-bola aqui. Tá. Vamos lá. Inegociável. Integridade. Integridade. Importante. Importante, para mim o mais importante é Deus. Inspiração. Eu procuro me inspirar em pessoas que falam coisas boas, sabe? Aquilo que eu posso extrair de pessoas que têm um legado, que eu conheço, que ela não está falando aquilo só de vitrine, entendeu? Para estar se apresentando, para estar mostrando uma coisa que não... Que tem essência. Exatamente. Felicidade. Felicidade é eu estar com a minha família, sabe? Eu amo esses momentos, né? Assim, eu digo que eu tenho, hoje em dia, eu tenho muitos conhecidos, né? A gente conhece muita gente, né? Muitas pessoas nos conhecem, querem estar perto da gente, Sim. né? Mas as pessoas que eu quero perto de mim é um número pequeno. É um número pequeno e assim, e o núcleo mesmo assim é a minha família. Uau. Um medo. 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 Eu acho que eu não tenho, não. Eu acho que eu não tenho, não, né? Olha aí. Não. Você é a minha primeira convidada que quando eu falo essa palavra, isso chama-se convicção de Deus, né? Que só Deus, porque medo não é de Deus. Eu não tenho, Shirley. Uau! Eu não tenho. A minha filha que diz assim, mãe, as pessoas têm que entender que tu não negocia. Uau! Sabe, assim, aquilo que eu falo é aquilo. É aquilo. É o que você pensa. Né? Não existe uma máscara. Não, eu não uso máscara. Não uso. Não sei. E um aprendizado, assim, na vida. Algo que você gostaria de fazer, por exemplo, eu quero tocar piano, eu quero, entendeu? Alguma coisa que você acho ainda... que aprendizado, assim, tem uma coisa... Pode acontecer? Pode. Eu acho, né? Eu fico lembrando assim, o meu amado pai e a minha mãe, eles me botaram em tantos cursos de inglês, sabe? Tantos cursos, assim, da época de IBEL, daqueles menorzinhos, nunca quis nada. Hoje me faz muita falta, né? E hoje eu queria, mas assim, eu não tenho, sabe?
não acredito que vá conseguir. Aham. Aí, né? Talvez porque, assim, você queria, mas não é prioridade. Era, não, né? Não sei se é porque eu não achava que eu fosse viajar, né, e tudo. E aí depois, e aí nas viagens, né, a Andresa sempre desenrolou, né, e Aham. tudo. E aí agora tem uma sobrinha minha, né, que já tá, eu digo, não, qualquer coisa eu pego ela e vamos nós duas, né. Mas assim, eu queria ter feito. Aham. Olha, pois assim, se isso ajuda, eu sou uma dessas aí também. Fiz vários cursos, não terminei, não tenho essa habilidade, era algo que eu queria. Mas assim, nós agora estamos com a inteligência artificial. Artificial. Meu amor, com a inteligência artificial não precisa mais, entendeu? Então já se resolve tudo. Aham, então pronto. Agora, assim, não tirando o mérito de quem fala, ou então de quem ainda está buscando, eu acho super importante. Mas, assim, não sei você, mas no meu caso, tem tantas outras coisas que precisa de mais tempo meu, Uhum. e eu quero dedicar tempo a isso. Eu quero dedicar tempo a pessoas, eu quero cuidar de pessoas, eu quero ajudar pessoas que cada vez mais, Sandra, não sei se você tem percebido isso, pessoas doentes emocionalmente, né? Você falou, olha que coisa linda. Falei de um medo, você disse, não tenho. E a gente fala de medo, as pessoas estão com medo o tempo todo, estão ansiosas, estão passando por fobias, por situações, sabe? Pessoas literalmente adoecidas. Então, isso sim, eu quero investir meu tempo para ajudar essas pessoas. E aí eu deixo o inglês para a inteligência artificial. Assim, eu penso muito e eu acredito que daqui a algum tempo vai acontecer. Assim, eu tenho promessa de que um dia a Serra Grande vai ter um projeto social, né? Uau. Nosso mesmo, Uhum. entendeu? Eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai acontecer, né? Ai, que bom. E eu tenho muita vontade que isso, porque assim, é uma coisa que mexe comigo, sabe, Shirley, assim, ver assim, o que Deus tem proporcionado nas nossas vidas, né? Isso. E que o outro lado precisa de tão pouco, né? Agora mesmo, semana passada, eu recebi falar aqui bem rápido, eu tenho um pastor amigo meu, ele é de um outro estado, é uma pessoa muito querida também, né? E aí ele me ligou, a gente conversou, ele disse que estava indo lá para a África, né, e tudo. E aí eu cheguei Ele Conhecer foi, o projeto. E aí ele foi e me mandou os vídeos, né? E aí agradecendo, assim, tudo que a gente tinha feito. Eu fiquei falando, meu Deus do céu. A igreja lá, que hoje em dia a gente quase nem vê tanto aqui no nosso estado, aqui no interior do nosso estado, é aquela casinha de taipa, bem baixinha, acho que da minha altura, né? Que eu sou bem pequenininha, de palha e tudo. A igreja era... Então. Né? E assim, ali foi só uma tá entendendo? Então, assim... É isso que queima o meu coração. Projetos, assim, hoje em dia a gente é muito procurado, né? E por conta disso, a gente tem que fazer uma seleção. Uma seleção, né? Sim. Mas e ainda existem pessoas sérias, né? Sim. E existem projetos bons, né? E assim, na medida do possível, quando dá pra gente chegar junto, a gente chega, né? Sim. Mas eu acredito que daqui a alguns anos, não sei se eu vou ter tanto tempo, mas eu acredito que isso vai ser um legado para minha filha, sabe? Eu quero fazer isso. Para os seus netos. Para os meus netos, meus 3 netos. Muito bem. Eu já falei tanto que já incutiu na cabeça, né? Graças a Deus. Né? Olha, a palavra é vida, vida eterna, então já aconteceu. Com certeza. Minha princesa, eu quero lhe agradecer muito por você ter vindo, por você ter contribuído, sabe, assim, na vida de tantas pessoas. Às vezes muitas vezes, mas a minha história, será que isso vai fazer a diferença? Faz, e faz muito, porque quando a gente abre a boca, quando a gente fala sobre a nossa história, quando a gente traz esse bastidor que você trouxe aqui, que poucas pessoas, né, conhecem,
faz com que o outro seja encorajado, seja inspirado e que aquele pouquinho de fôlego, sabe? Quando a Sim. pessoa está assim, quase sem fôlego ali, tá, aí você ouve um depoimento assim como o seu, aí a pessoa, não, peraí, só mais um passo. Tem chance. Tem chance, só mais um passo, só mais um passo. E aí esse romper acontece. Então, muito obrigada pela sua entrega aqui. Eu tenho uma admiração imensa por você. Obrigada. Amo sua vida, Obrigada. sabe? Minha família ama a sua família. Muito obrigada por tudo, de verdade, viu? Forte abraço aqui. Obrigada a você, viu? Obrigada mesmo.